Livro Um Amor que Vale a Pena, capítulo 11. O amor é um pacote fechado. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7. Meus pais não eram ótimos em escolher restaurantes, em parte por causa da pouca oferta deles em nossa pequena cidade. O Dairy Queen oferecia uma boa variedade de iguarias e todos os lugares tinham qualidade inferior. A razão principal, entretanto, era a praticidade. Por que comer fora se podíamos ficar em casa? As idas em restaurantes eram um evento que acontecia só em 1 ou 2 domingos por mês. Engraçado, agora que sou pai, a filosofia é exatamente oposta. Por que ficar em casa se podemos sair? Falamos para nossas filhas que está na hora de comer e elas vão para a garagem. Mas enquanto eu crescia, geralmente comíamos em casa. E toda vez que comíamos em casa, minha mãe dava as mesmas instruções para os meus irmãos e para mim. Ponha um pouco de tudo em seu prato. Nunca foi preciso dizer para limpar o prato. O volume de comida nunca foi um desafio. A variedade era. Não me entenda mal, minha mãe cozinhava bem. Mas grão de bico cozido, jiló, era difícil de engolir. Será que realmente era para consumo humano? De acordo com a mamãe, todos esses alimentos são, e de acordo com ela, têm de ser comidos. Coma um pouco de tudo. Era essa a regra em nossa casa. O restaurante, como havia mencionado, era para momentos especiais. Fazíamos a viagem de 45 minutos até a maior inovação culinária desde a invenção do fogão a gás. O restaurante self-service. Na verdade, que momento delicioso! Pegar a bandeja, olhar a fila de intermináveis opções. Uma verdadeira exibição de fina culinária. Você segue a fila, inebriado pela seleção e liberado pela liberdade. Sim para peixe frito, não para tomate frito. Sim para torta de nozes. Não, não, 1 milhão de vezes não para grão de bico e para jiló. A fila do restaurante self-service era fantástica. Não seria ótimo se o amor fosse como um restaurante self-service? Que tal se você olhasse para a pessoa com quem vive e pudesse selecionar o que quer descartar e o que não quer naquela pessoa? Se os pais pudessem fazer isso com os filhos, ficarei com um prato de boas notas e sorriso atraente e passo a crise de identidade da adolescência e os gastos com a educação para diante. E se os filhos pudessem fazer o mesmo com os pais? Por favor, dê-me mesada e residência gratuita, mas nada de regras, nem de toque de recolher, por favor. E um cônjuge com o outro? Que tal uma tigela de boa saúde e de bom humor? Mas transferência de trabalho, sogros e lavar roupa não estão incluídos na minha dieta. Não seria ótimo se o amor fosse como um restaurante self-service? Seria mais fácil. Seria mais organizado, seria sem dor e pacífico. Mas sabe de uma coisa? Não seria amor. O amor não aceita apenas algumas coisas. O amor está pronto a aceitar tudo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O apóstolo está procurando uma fita para amarrar em torno de um dos parágrafos mais doces da Escritura. Imagino o santo de pele grossa parando seu ditado. Deixe-me pensar um momento, contando nos dedos, revendo a lista. Vejamos, paciência, bondade, inveja, arrogância. Já mencionamos grosseria, egoísmo, raiva, perdão, maldade e verdade. Fale de todas essas coisas? É isso, todas as coisas. Aqui escreva: o amor sofre tudo, crê em tudo, espera tudo e suporta tudo. Paulo não foi mais artífice das palavras do que quando escreveu essa sentença. Ouça o ritmo dela em sua língua original.
panta stegi, panta pisteuei, panta epigei, panta upomenei. Bem, quando alguém perguntar o que você está fazendo, você pode dizer: estou lendo um pouco de grego. Contudo, diga isso com humildade, pois o amor não se vangloria. Você notou a quádrupla aparição do termo panta? Seu dicionário traz expansões de panta. Panteísmo é a crença de que Deus está em todas as coisas. Panaceia é a cura para todas as coisas. Panóplia é o conjunto de toda sorte de objetos. Panta quer dizer todas as coisas. A percepção de Deus em relação ao amor é como a que a minha mãe tem em relação à comida. Quando amamos alguém, pegamos o pacote inteiro. Não separamos nem escolhemos. Não escolher grandes porções do que é bom e descartar o que é ruim. O amor é um pacote fechado. Mas como podemos amar os indivíduos que achamos difícil amar? O apóstolo Paulo enfrentou a mesma questão. Na verdade, esse é o motivo pelo qual temos a carta de Coríntios. A igreja que ele começara no sul da Grécia ficou excêntrica. No que se refere à união, os membros da igreja de Corinto estavam fora de compasso uns com os outros. O apóstolo mal encostara a pena no pergaminho quando escreveu: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e 11. A palavra grega para discussão também descreve batalhas em guerra. A congregação coríntia estava em guerra. Por quê? Eles não conseguiam concordar a respeito de um líder. Alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, e ainda eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Os membros da igreja tinham seus líderes preferidos. Alguns se reuniam em torno de Paulo, fundador da igreja. Outros gostavam de Apolo, um palestrante dinâmico. Alguns preferiam Pedro, um dos apóstolos originais. Alguns o seguiam, e outros só eram felizes se seguissem a Jesus. A congregação estava dividida em 4 grupos. Estava indecisa e dividida entre os adeptos de Paulo, e de Apolo, de Pedro e de Jesus. Quando o grupo se reunia, os membros estavam fora de compasso. No que dizia respeito à moral, a igreja estava fora de controle. Paulo escreve: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não decorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Paulo cogita sobre o que é pior, a atividade do homem ou a apatia da igreja. Um homem estava tendo um caso com a esposa de seu pai. Uma vez que Paulo não menciona incesto, é provável que a mulher fosse madrasta do homem. Até mesmo a sociedade coríntia condenava esse comportamento. A lei romana proibia o filho de se casar com a esposa de seu pai, mesmo se o pai morresse. Contudo, estava acontecendo abertamente no meio da igreja um caso de relacionamento interfamiliar e ninguém fazia nada a respeito do assunto. No que dizia respeito à moral, a igreja estava fora de controle. É provável que a depravação moral deles fosse resultado da teologia superficial, pois, quanto ao conhecimento bíblico, a igreja estava fora de forma. A controvérsia era essa: podemos comer carne que foi oferecida a ídolos? A adoração pagã, como a judaica, envolvia sacrifício de animais. Apenas uma porção do sacrifício era realmente queimada.
O resto era dividido entre os sacerdotes e o público. Os cristãos podiam comer essa carne? Os a favor da carne diziam que podiam. Afinal, Paulo diz: sabemos que os ídolos não significam nada no mundo e que só existe um Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Os a favor da carne não viam nenhum problema em comer essa carne. Todavia, os contra a carne tinham um problema de consciência. Paulo usa o versículo 7 para expressar o dilema desse grupo. Alguns, ainda habituosos com ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Alguns membros sentiam que comer alimento ofertado a ídolos endossava a adoração a ídolos. Os contra a carne tinham dificuldade de fazer ruptura, e os a favor da carne tinham dificuldade de ser pacientes. Eles sentiam-se livres em Cristo e não conseguiam entender por que os outros não sentiam o mesmo. Paulo concorda com a convicção deles: não seremos piores se não comermos e nem melhores se comermos. Ele não tem problema com a crença dos pró-carne, mas tem muito problema com a arrogância deles. É difícil não perceber o sarcasmo no versículo 2, com respeito aos alimentos sacrificados a ídolos. Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer uma coisa, ainda não conhece como deveria. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2. Uau! As pessoas têm a informação correta, mas a abordagem errada. Elas eram sofisticadas demais para encarar o bem delas mesmas. Acrescente-se a confusão dos coríntios. Quanto à união, eles estavam fora de compasso. Em termos de moralidade, eles estavam fora de controle. Teologicamente, eles estavam fora de linha. Mas há mais. Na área da adoração, a igreja estava fora de ordem. Da mesma forma que sua recém-encontrada liberdade lhes trouxe problemas com moral e carne, também causou problemas na Assembleia. Véus eram um problema. Algumas mulheres estavam indo à igreja sem o véu. Em Corinto, o véu era um sinal de modéstia e virtude. Aparecer em público sem véu não era nada menos que imoral. Os crentes cultos queriam abolir o véu e enfrentar o futuro. No entanto, outros diziam, não tão depressa. Paulo estava com estes. Ele argumenta que a mulher sem véu também podia raspar a cabeça, já que ela está atraindo a atenção sobre si mesma. Por que não raspar a cabeça? Depois, havia o assunto da ceia do Senhor. Em Corinto, a refeição era mais que biscoito e suco. Era um longo tempo de comida, comunhão e adoração. Mas alguns dos membros não estavam entendendo o ponto principal. Eles gostavam da comida, mas faziam pouco caso da comunhão e da adoração. Eles chegavam cedo à igreja e comiam com grande apetite, não deixando para os outros além de uma mesa vazia. As mulheres não estavam entendendo o ponto principal em relação ao véu. Os outros não estavam entendendo o ponto principal no que dizia respeito à comunhão. E todos não estavam entendendo o ponto principal em relação aos dons do Espírito. Alguns ficaram orgulhosos com seus dons, outros se sentiam enganados. O falar em línguas e a pregação abundavam, mas havia pouca interpretação e ouvintes, resultando em pandemônio. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Ó Corinto, você tem problema em cada banco da igreja, territorialmente egoísta, moralmente desavergonhada, teologicamente negligente e corporativamente descuidada. Como ajudar uma congregação como esta? Você pode corrigi-los. Paulo fez isso. Pode instruí-los, o que Paulo faz. Você pode raciocinar com eles. Paulo faz isso.
mas em algum ponto você deixa de falar para a mente e começa a apelar para o coração. E Paulo faz isso. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Os pais podem entender o problema de Paulo. Vocês estiveram lá. Vem um grito terrível do quarto de sua filha. Você corre e encontra seu filho de 8 anos gritando e a irmã de 6 anos inundada em lágrimas. O que aconteceu? Suspira você. Você nunca devia ter perguntado. Ele jogou meu bebê pela janela. Bem, ela pisou no meu Nintendo. E eles vão por aí. Ele fez, ela fez, ela fez, ele fez. E você sacode a cabeça e pergunta-se por que seus filhos não foram abençoados com mais traços da sua família. Por fim, você estende a palma das mãos levantadas em sinal de pare e grita: chega! Esqueça os problemas. Você está indo ao cerne do assunto. Você fala com seus filhos sobre algo mais importante que os brinquedos, maior que jogos. Você fala com eles sobre amor. Você fala com eles sobre família. Você seca as lágrimas dela, afaga a cabeça dele e fica mais eloquente no tópico de que as famílias são unidas e seus membros zelam uns pelos outros. Você diz que a vida é muito curta para perder tempo com brigas e que as pessoas são preciosas demais para termos raiva delas e que no fim a única coisa que realmente resolve tudo é o amor. Eles ouvem, eles acenam com a cabeça e você é inundado por um delicioso sentimento de satisfação. Você levanta-se e então sai. Talvez a briga comece de novo, mas pelo menos você plantou a semente. Paulo podia dizer o mesmo. Por 12 capítulos ele lutou para desfazer os nós da desunião. Por mais 3 capítulos ele tentou encontrar sentido nos conflitos deles, mas o capítulo 13 foi aquele em que ele desabafou. Chega! Ele só vê uma solução para o caso. E a solução é uma palavra grega de 5 letras. Ágape. A-G-A-P-E. Ágape. Paulo podia ter usado a palavra grega eros, mas ele não está falando de amor sexual. Ele podia ter usado o termo fileu, mas ele fala de um amor muito maior que a amizade. Ou ele poderia ter usado a expressão amor fraternal, expressão terna para amor familiar. Mas Paulo tem mais em mente que a paz doméstica. Ele almeja o amor ágape. O amor ágape cuida dos outros porque Deus cuida de nós. O amor ágape excede os sentimentos e os desejos de que tudo dê certo. Porque Deus amou primeiro, o amor ágape responde. Porque Deus foi gracioso, o amor ágape perdoa o erro quando a ofensa é grande. Ágape oferece paciência quando o estresse é abundante e estende bondade quando a bondade é rara. Por quê? Porque Deus oferece ambos para nós. O amor ágape tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o tipo de amor que Paulo prescreve para a igreja em Corinto. Não precisamos da mesma prescrição hoje? Os grupos ainda não brigam uns com os outros? Não flertamos com quem não devíamos? Às vezes não ficamos quietos quando devíamos falar? E aqueles que encontraram liberdade não têm ainda seus momentos mais difíceis com os que ainda não encontraram? Algum dia haverá comunidade, na qual todos se comportarão e ninguém reclamará. Mas isso não acontecerá desse lado do céu. Então, o que fazemos até lá? Raciocinamos, confrontamos, ensinamos, mas acima de tudo, amamos. Esse amor não é fácil, não para você, nem para mim, tampouco para Jesus. Quer uma prova disso? Ouça a frustração dele. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los?
Até mesmo o Filho de Deus lidou com pratos difíceis de engolir. Saber que Jesus fez essa pergunta nos reafirma, mas ouvir como ele perguntou desafia-nos. Até quando terei de suportá-los? Até ser chamado de louco por meus irmãos, de mentiroso por meu próximo? Até ser expulso da minha cidade, do meu templo? Até ser zombado, amaldiçoado, esbofeteado, golpeado, vendado e desdenhado? Até sentir morno do cuspe, o corante da chicotada, e ver meu sangue empoçar em meus pés? Até quando? Até quando devo suportar você? Os atos de Jesus respondiam às suas próprias perguntas, até o galo cantar, a transpiração a fluir, o martelo soar, e muitos demônios sorrirem sarcásticos para Deus, agonizante. Até quando? Tempo bastante para que todos os pecados impregnem na minha alma imaculada, a ponto de o céu se voltar em horror. Até meus lábios entumecidos pronunciarem a frase final: está consumado. Até quando? Até que eu morra. Jesus sofreu tudo, creu em tudo, esperou tudo e suportou tudo, todas as coisas, cada uma delas. Esse foi o capítulo 11 do livro Um Amor que Vale a Pena.